Meu irmão sempre disse que eu era o problema. Até eu descobrir o que ele escondia depois daquela mensagem. Eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, com o celular na mão, pensando em tudo o que tinha acontecido. Nada fazia sentido, mas ao mesmo tempo, tudo parecia conectado. No dia seguinte, Lucas agiu como se nada tivesse acontecido. Tomou café normalmente, falou com meus pais, nem olhou para mim. Aquilo me irritou mais do que qualquer outra coisa. Porque enquanto eu estava ficando maluco tentando entender tudo, ele simplesmente seguia a vida. Eu decidi que ia acabar com aquilo, de vez. Esperei ele sair de casa e fui direto para o quarto dele. Dessa vez, eu não hesitei, liguei o computador, abri a pasta. E comecei a ver tudo com calma. Não era só sobre mim, tinha arquivos de outras pessoas também. Mas, diferente do que eu pensei antes, não era algo organizado demais, parecia. Bagunçado, anotações soltas. Prints sem contexto. Gravações curtas. Como se alguém estivesse tentando juntar peças, mas sem conseguir completar o quebra-cabeça. E foi aí que eu percebi algo importante. Os arquivos sobre mim eram muito mais detalhados, muito mais frequentes, muito mais pessoais. Como se alguém estivesse tentando juntar peças, mas sem conseguir completar o quebra-cabeça. E foi aí que eu percebi algo importante. Os arquivos sobre mim eram muito mais detalhados, muito mais frequentes, muito mais pessoais. Pausa ficou na cozinha. Falando sozinho, meu corpo gelou. Eu não lembrava disso, mas dessa vez não parecia algo impossível. Eu continuei ouvindo. Ele mexeu no celular. Mandou mensagem para alguém. Depois apagou tudo. Pausa. De manhã, agiu como se nada tivesse acontecido. Minhas mãos começaram a tremer. Porque aquilo explicava muita coisa. As mensagens, os horários, as coisas que eu não lembrava. Não era alguém usando meu celular. Era eu e eu não lembrava. Eu continuei procurando, até achar outro arquivo. Um documento, diferente dos outros, mais organizado. Com o título Registro. Episódios eu abri, datas, horários. Descrições. Fala sozinho, não responde quando chamado. Age como se fosse outra pessoa, escreve coisas e depois não lembra. Meu coração começou a acelerar, porque aquilo não parecia mais teoria. Parecia um padrão, e então eu vi algo que me quebrou. Um vídeo, eu assisti, era eu na cozinha, de madrugada, parado, falando. Mas não era normal, eu estava discutindo com alguém que não estava lá, e o jeito que eu falava não parecia comigo. Era mais frio, mais direto. Quase. Outra pessoa, eu fechei o vídeo na hora. Minha cabeça começou a doer e tudo começou a encaixar. Lucas não estava me espionando. Ele estava me observando, registrando, tentando entender ou tentando provar. Foi aí que a porta abriu, eu virei rápido, Lucas estava ali. Ele olhou para a tela, depois para mim e dessa vez ele não tentou esconder nada, só suspirou. Você viu, né? Eu não consegui responder. Ele entrou no quarto, fechou a porta e falou, mais baixo, eu tentei te contar antes. Mas ninguém acreditava. Eu engoli seco. Desde quando isso acontece? Ele demorou. Desde sempre, silêncio. Quando a gente era criança. Você já fazia isso? Minha cabeça começou a girar. Você falava sozinho, esquecia coisas, mudava do nada. Eu tentei avisar nossos pais, mas eles sempre achavam que era exagero. Eu sentei sem reação. Então eu comecei a anotar, gravar, guardar tudo, porque eu sabia que um dia você ia precisar ver
Eu olhei para ele e pela primeira vez. Ele não parecia o vilão. Parecia cansado, preocupado com medo de mim e o carro. Eu perguntei: ele hesitou? Era meu. Eu congelei, eu ficava lá fora, algumas noites. Só para ter certeza que você não saía. Meu estômago virou tudo aquilo. Não era perseguição. Era controle, tentativa de controle. E as mensagens? Ele respondeu na hora. Você mandava silêncio. E depois apagava. Eu passei a mão no rosto, nada daquilo parecia real. Mas, ao mesmo tempo, era a única coisa que fazia sentido. Eu sempre achei que ele estava me prejudicando. Mas, na verdade, ele estava tentando me segurar, ou pelo menos, tentar impedir que as coisas piorassem. Por que você nunca me contou tudo? Eu perguntei. Ele me olhou sério. Por que você nunca lembrava silêncio? E quando eu tentava? Você dizia que eu estava inventando. Aquilo me atingiu forte. Porque era exatamente o que eu dizia o tempo todo. Eu fiquei ali, sem saber o que falar, sem saber o que pensar, e pela primeira vez, eu entendi. Eu não era o difícil, eu não era o estranho, eu era o protegido. E o pior, eu nem sabia quando estava sendo desde aquele dia. Eu não durmo mais com a porta trancada por medo de alguém entrar. Eu tranco por medo de sair e deixo o celular desligado. Não para evitar alguém de fora, mas para não ver. O que eu posso ter feito sem lembrar? E quanto ao Lucas, agora eu entendo. Ele nunca quis me ferrar, ele só não sabia mais o que fazer comigo.